Olá, Descomplicanda! Neste vídeo você vai aprender como que as bancas de concurso estão cobrando os campos de experiências, que é um elemento que faz parte da estrutura curricular da BNCC, da educação infantil, junto com outros elementos que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento e também os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Nesta aula em específico, será um simulado com 10 questões só sobre campo de experiências. Então, antes de mais nada, não estou matando e roubando, estou mendigando agora o seu like nesse vídeo, sua inscrição, porque eu descobri que mais de 70% das pessoas que consomem meus conteúdos, minhas aulas gratuitas aqui do canal, não são inscritos. Então, eu vou te falar uma coisa, Deus tá vendo, hein? Então deixa seu like, não sai daqui sem deixar sua inscrição, que é uma forma de você ajudar o meu canal a crescer, mais pessoas conhecerem o YouTube e distribuir para mais pessoas os meus vídeos. E ao se inscrever, você também não perde nenhuma novidade, né? Nenhum vídeo novo, nenhum simulado novo, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então bora lá pro vídeo que nós temos as questões aí pra gente resolver. Se você não assistiu nosso último vídeo, que foi sobre os campos de experiência, mas foi uma aula completa, teórica, sobre cada um dos campos, volta no canal e vai lá assistir, depois volta aqui, tá bom? Porque cada campo de experiência tem elementos, características diferentes um do outro, então você tem que saber a diferença de um pro outro. Então assiste lá a aula, depois volta aqui, tá bom? Agora, já iniciando nosso simulado, vou te passar umas dicas antes. Primeiro, as bancas costumam cobrar, quando se trata de campo de experiência ou de outros elementos da própria BNCC, vai cobrar muito a nomenclatura, qual o nome dos campos de experiência. Então ela pode trazer questões em que pede para você marcar qual alternativa não traz o nome de um campo de experiência, ou qual traz o nome de um campo de experiência. E aí, se você não souber o nome de todos os campos, você vai acabar errando, você vai acabar confundindo, marcando uma alternativa que possa estar errada. Outro ponto também que as bancas costumam cobrar é o quantitativo. Por exemplo, nós sabemos que são 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. 6. Agora, os campos de experiência são 5 campos de experiência. E aí pode ter uma questão abordando nas alternativas que são 6, 7 campos de experiência. E aí a questão vai estar com a alternativa errada, porque são 5 campos de experiência. Outra forma que as bancas costumam cobrar os campos de experiência é quando vai abordar, por exemplo, o campo de experiência traz sons, cores e formas, e nas alternativas traz elementos que fazem parte de outros campos de experiência que não é traços, cores e formas. E aí você precisa saber diferenciar um campo do outro, porque apesar de terem elementos parecidos, cada campo de experiência tem uma característica marcante, o elemento, aquilo que torna este campo distinguível dos outros, né? Então você precisa saber quais são os elementos centrais de cada campo. E nisso eu ensinei nosso vídeo, nossa aula completa sobre os campos de experiência, tá bom? Então volta lá para você assistir, se você não assistiu ainda, para depois vir aqui resolver as questões. Pegando essas dicas, nós vamos iniciar nossas 10 questões de concurso. Vou ler junto com vocês. Você dá uma pausa aí na hora para você tentar acertar a questão e depois vou encaminhar para o comentário, beleza? Questão 1. Um dos trechos mais relevantes da BNCC trata sobre os campos de experiência. 5 pontos, porque são 5 campos, que instigam a reflexão dos educadores sobre quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva integralmente. Então, beleza. A partir de agora, a questão vai começar a trazer elementos de um dos campos de experiências e vai te pedir para marcar qual é o campo de experiência que o enunciado está se referindo. Coloca ênfase nas experiências das crianças em situações de brincadeiras nas quais exploram o espaço com o corpo e as diferentes formas de movimentos. A partir daí, elas constroem referenciais que as orientam em relação a aproximar-se ou distanciar-se de determinados pontos, por exemplo. O campo também valoriza as brincadeiras de faz de conta, nas quais as crianças podem representar o cotidiano ou o mundo da fantasia interagindo com as narrativas literárias ou teatrais. A descrição acima é referente a que campo de experiência? Então vai trazer aqui: corpo, gesto, movimento, eu, o outro e o nós, tá outro, né? Tava assim anunciado. Traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Quais destes campos é o correto? Pensa aí, depois solta o play.
O gabarito dessa questão é a letra A, porque esse campo de experiência aqui citado, ele traz elementos que envolvem o corpo, né? Explorar o corpo e as diferentes formas de movimentos. Então, é o corpo, gestos e movimentos que vai trazer essa ênfase na questão dos movimentos, essa autonomia do corpo de brincar, de correr, de entender, compreender os limites do seu próprio corpo, até onde meu braço vai, até onde meu corpo cabe em um determinado espaço. 2. Considerando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a BNCC estabelece os campos de experiência, nas quais as crianças podem aprender e se desenvolver. São campos de experiência na educação infantil, exceto o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, riscos, expressões, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então a questão está pedindo qual que é a alternativa incorreta. Então qual dessas alternativas vai trazer uma nomenclatura que não é de um campo de experiência? Qual que está errada? Dá pausa aí e solta o play depois. O gabarito dessa questão é a letra C, porque não existe nenhum campo de experiência chamado riscos, expressões, cores e formas. São 5 campos de experiência: o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades e relações. Somente esses 5 campos de experiências. Questão 3. Sabendo que a Base Nacional Comum Curricular está estruturada em 5 campos de experiências, assinale a alternativa que condiz com o campo de experiências, traços, sons, cores e formas. Tudo bem que o enunciado está meio equivocado, porque a BNCC não está estruturada em 5 campos de experiências, conforme está escrito aqui. Ela não está estruturada. Sim, é a etapa da educação infantil que está estruturada em campo de experiência, direitos de aprendizagem e desenvolvimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, às vezes, as bancas cometem alguns equívocos. Tudo bem que aqui, nesse caso, não iria alterar o gabarito da questão, mas vale a pena fazer esse comentário sobre essa questão especificamente aí nesse enunciado. A questão está pedindo qual alternativa se refere a este campo de experiência especificamente. E aqui cabe o que eu comentei com vocês, que é importante a gente saber o que traz de singular e diferente em cada um dos campos de experiência, para a gente não confundir na hora da prova. Quando a gente já sabe quais são os elementos centrais, a gente não confunde, não erra. Então vamos lá, vou começar de baixo para cima. A educação infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico, sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano. Essa alternativa aqui está se referindo ao campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, porque se refere ao mundo físico e sociocultural e também essa questão da curiosidade, de investigar, explorar, levantar hipóteses, consultar fontes de informação para buscar respostas, indagações, são elementos que fazem parte desse campo de experiência específico e não traços, sons, cores e formas. C. Na educação infantil é preciso criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais do grupo, costumes, celebrações narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer a diferença que nos constitui como seres humanos. Essa alternativa aqui se refere ao campo traços, sons, cores e formas? Traz elementos deste campo específico? Não. Essa alternativa se refere ao campo o eu, o outro e o nós, porque traz elementos que envolvem a apropriação da cultura, entrar em contato com outros grupos sociais e culturais, se apropriar, conhecer outras técnicas, atitudes, cuidados pessoais, de grupos, costumes, celebrações, narrativas, identidade, reconhecer as diferenças. Tudo isso faz parte deste campo de experiência específico e não do campo de experiência traços, sons, cores e formas. Alternativa B. Na educação infantil é importante promover
experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente ou em grupo e nas implicações que as múltiplas linguagens que a criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a um grupo social. Esse campo de experiência se refere a traços, sons, cores e formas, traz elementos deste campo. Essa alternativa se refere ao campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Tá meio garranchado porque eu escrevo com o mouse, tá? Não é sobre o campo traços, sons, cores e formas, porque traz elementos de falar, de ouvir, conversas, situações, né, de narrativas, escuta de histórias, cultura oral, situações que as crianças possam falar e ouvir. Tudo isso faz parte deste campo de experiência, que é o escuta, fala, pensamento e imaginação. Sendo assim, só sobrou a alternativa A. Então, a gente já sabe que é essa alternativa. Mas por quê? Por que essa alternativa? Vamos ler a questão. A educação infantil precisa promover a participação das crianças em tempo e espaço para produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade e da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencializem suas singularidades, ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. São todos elementos específicos desse campo de experiência, que é o traço, sons, cores e formas, que vai valorizar a questão da criação artística, da produção artística, das manifestações culturais, vai trazer ênfase a esses elementos, a ampliação de repertórios, a expressão, a sensibilidade, a criatividade, o desenvolvimento da autoria da criança nessas produções artísticas. Então, a alternativa correta é a letra A. Agora nós vamos para a 4. A Base Nacional Comum Curricular afirma que a educação infantil, as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixo estruturantes as interações e brincadeiras. Beleza. Nesse sentido, a educação infantil assegura os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, que são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Para organizar o currículo da educação infantil, a BNCC estruturou 5 campos de experiências: o eu, o outro, nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Pode-se afirmar que os campos de experiências, então a questão vai trazer uma informação sobre os campos de experiência específico, né, de modo geral. Então a gente vai ter que observar qual que é a alternativa correta aqui então. Vamos começar de baixo para cima também mais uma vez. Então, os campos de experiência se constituem principalmente da escuta, fala e pensamento, elevando como o mais importante dos campos a familiaridade com livros, com diferentes gêneros literários, a diferenciação entre ilustrações e escrita, a aprendizagem da direção da escrita e as formas corretas de manipulação de livros, no sentido de preparar as crianças pequenas para a alfabetização? Nós sabemos que não. Porque o campo de experiência, na verdade, quando a gente traz a definição, vai trazer o quê? Os campos de experiências traz situações de experiência das crianças nas quais elas possam aprender. E essas experiências fazem parte do patrimônio cultural da nossa sociedade, que são o quê? Os conhecimentos sistematizados, o que o homem já construiu e não foi descartado. Todos os conhecimentos que fazem parte das ciências, do mundo físico, do mundo sociocultural. Então, todos esses elementos que constituem conhecimento. Então, não é a letra E. São a referência de planejamento para instituições de educação infantil com o propósito de moldar os bebês, as crianças bem pequenas, crianças pequenas, desconsiderando seus conhecimentos prévios, introduzindo-os no mundo científico. Não, de forma nenhuma. Esse termo moldar ele não cabe dentro da BNCC. O objetivo não é colocar cada criança, cada bebê dentro de uma forma
e com o passar dos anos que as crianças vão se desenvolvendo, vão se encaixando nessa forma. O objetivo não é esse. E nem desconsiderar aquilo que a criança ela traz como conhecimento, porque a concepção de educação infantil de criança considera a criança como um elemento que constrói cultura, que traz conhecimento, que tem seus conhecimentos, que fazem parte de suas experiências. Então está errado. C. Considera a organização curricular pautada nas experiências dos livros didáticos e apostilas, onde a prática pedagógica dos professores está organizada pelos interesses de um pequeno grupo de crianças? Não, de forma nenhuma. A educação infantil, a proposta política de educação infantil não traz como pressuposto a utilização de apostilas, de livros didáticos, desse apostilamento, como se fosse uma estrutura curricular e o ensino fundamental. Não, de forma alguma. Então ela não traz esse interesse, essas experiências. Até porque a organização curricular da educação infantil está organizada a partir de direito de aprendizagem e desenvolvimento, os campos de experiências, então situações que as crianças possam aprender, possam interagir, a brincar e aprender se experienciando diferentes conhecimentos, diferentes situações para que possam se desenvolver. B. Se constituem de regras que precisam ser seguidas pelos professores de educação infantil, oportunizando as crianças bem pequenas se apropriar dos conteúdos. Não, o campo de experiência não são regras, não traz regras. Então só sobrou a letra A, que é a correta, pois diz que os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças, seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então vai pegar aquilo que a criança traz como conhecimento, como experiência e vai articular com esse patrimônio cultural, com esses conhecimentos que fazem parte da nossa cultura, para que a criança possa ter contato com essa cultura sistematizada, com esse conhecimento sistematizado. 5. Na Base Nacional Comum Curricular, no que se refere à educação infantil, é descrito que sua organização curricular encontra-se estruturada ao campo de experiência, o eu, outro, nós, que por sua vez assinala que, por meio da interação com os pares e com os adultos, as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. Assim, assinale a alternativa que corresponda aos encaminhamentos que devem ser desenvolvidos na educação infantil, levando em consideração o campo de experiência, o eu, o outro, o nós. Então, essa questão vai abordar especificamente o campo, o eu, o outro e o nós. Vai trazer informações sobre este campo de experiência. A gente tem que observar qual que é a correta. Letra A. Desenvolver ações que visem a participação das crianças em tempos e espaços para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, da expressão pessoal das crianças, permitindo que se apropriem e reconfigurem permanentemente a cultura e potencialize suas singularidades ao ampliar repertórios e interpretar suas experiências e vivências artísticas. Essa alternativa se refere a esse campo de experiências, o eu, outro, nós, se refere a um outro campo. Nós já vimos uma questão aqui e percebemos que essa alternativa se refere ao campo traços, sons, cores e formas, e não o eu e o outro e o nós. B. Criação de oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações, narrativas. Nessas experiências, elas podem ampliar o modo de perceber a si mesmas e ao outro, valorizar sua identidade, respeitar os outros e reconhecer a diferença que nos constitui como seres humanos. Essa é a alternativa correta? Será? Tudo indica que sim, né? Porque traz elementos que fazem parte deste campo de experiência e nós já vimos anteriormente em outra questão, que é esse autoconhecimento, construção da identidade, de pertencimento, de ter contato com outros grupos sociais para compreender quem eu sou, quem é o outro, onde eu me insiro nesse contexto, em qual grupo social eu me encaixo e perceber essa cultura. Então, a alternativa correta é a letra B. Vamos ver as demais. C. Promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico na interação com seus pares, explorar
e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo para descobrir variados modos de ocupação e uso do espaço do corpo. Qual o campo de experiência que essa alternativa aqui está se referindo? Nós sabemos que é ao campo corpo, gestos e movimento, que traz elementos aí dos movimentos, olhares, sons, gestos, interação, mímica com o corpo, ó, trazendo o elemento do corpo. Vamos ver a letra D. Solicitar experiências nas quais as crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em conversa, nas descrições, nas narrativas. Comeu cortadinho aqui, mas a gente percebe que esse campo de experiência se refere ao escuta, fala, pensamento e imaginação. Apesar de que, mesmo se referindo, trazendo elementos desse campo específico, traz informações um pouco equivocadas, como solicitar a experiência, não é favorecer, mas o gabarito, então, essa questão é a letra B. Número 6. A Base Nacional Comum Curricular apresenta que os processos vivenciados pelas crianças ao longo de sua trajetória na educação infantil podem contribuir para a compreensão da história da vida escolar de cada aluno do ensino fundamental. Desse modo, o documento BNCC apresenta, de acordo com cada campo de experiências, aí vai trazer quais são, o eu, outro nós, corpo, gestos, movimentos, trações, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempos, quantidades, relações, transformações, uma síntese das aprendizagens. Nesse cenário, assinale a alternativa que corresponda à aprendizagem que deve ocorrer no campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, está pedindo aqui elementos que fazem parte deste campo especificamente. Vamos lá. Reconhecer a importância de ações, situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde, manutenção de hábitos saudáveis. Sabemos, percebemos que isso aqui não são elementos importantes neste campo especificamente, não é disso que trata. Então, não é a alternativa D. Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. Atuar em grupo traz elemento que faz parte do campo o eu, outro, nós. Então, não é a C. Discriminar os diferentes tipos de sons, ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva? Não, porque esse campo de experiência não traz essa ênfase nos sons, nos ritmos, na música, em si, em situações de interação, como é abordado aqui na alternativa A, que é a correta. Expressar ideias, desejos, sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. Então, esse campo de experiência vai trazer a importante situações em que as crianças possam se expressar, falar e serem ouvidas, situações de fala mesmo, de escuta, de narrar situações, de se expressar, falando, interagindo. Então, a alternativa correta é a letra A. 7. Essa é uma questão muito, muito interessante. É uma questão desse ano 2022, uma questão recente, que não tá aí nessas questões, esses sites aí na internet. É uma questão de uma aluna, que uma aluna mandou para mim, foi do último mês, uma prova do último mês. A aluna do curso da BNC Descomplicada, ela acertou as questões, logicamente, e mandou para mim a prova. E tô trazendo aqui, primeira mão para vocês. Então, essa questão traz duas colunas, a gente tem que associar uma coluna, as alternativas, com os seus respectivos campos de experiência. Tá bom? Então, vamos ver. Na coluna A, nós temos o nome de cada campo de experiência. E na B, os saberes e conhecimento de cada campo de experiência. Então, vamos ver cada uma. A educação infantil precisa promover a participação das crianças em momentos e lugares para a produção, manifestação e apreciação artística, de modo a favorecer o desenvolvimento da sensibilidade, vamos marcando aqui, e da criatividade e da expressão pessoal das crianças. Então, aqui traz elementos de qual campo de experiência, gente? Dá 2 segundinhos aí para vocês pensarem. Traços, sons, cores e formas. Então, aqui nós vamos botar o número 3. Vamos para o próximo.
As experiências com a literatura infantil na educação infantil, propostas pelo educador, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela literatura, do estímulo à imaginação e da ampliação do conhecimento do mundo. Qual é o campo de experiência que traz esses elementos aqui como característicos? Vamos lá, 2 segundinhos, hein? Escuta, fala, pensamento e imaginação, que além de trazer elementos como importantes como situações de fala, de interação, de se expressar oralmente, também traz a questão da literatura, o contato e o gosto pela literatura, a partir de contação de histórias, da criança tentar contar uma história a partir das imagens ali, esse contato mesmo com a cultura escrita também. Vamos para o próximo. Na educação infantil, precisamos fomentar experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar, explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Então, esse campo aqui está se referindo, aliás, esse trecho se refere a qual campo de experiência? Vamos lá, pensa aí. Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, porque traz esses elementos importantes aí citados, como levantar hipóteses, consultar fontes de informações, que é o que? A criança ela vem com essa curiosidade de observar o seu entorno, esse mundo físico, esse mundo sociocultural, e traz essas curiosidades e quer respostas para elas. Então, esse campo vai valorizar situações de observação, de investigar, de explorar, de levantar hipóteses, são elementos importantes tratados nesse campo de experiência. Vamos para o próximo. É imprescindível que na educação infantil criar oportunidades para que as crianças entrem em contato com outros grupos sociais e culturais, outros modos de vida, diferentes atitudes, técnicas e rituais de cuidados pessoais e do grupo, costumes, celebrações e narrativas. Qual é o campo de experiência que traz esses elementos como importantes? O eu, o outro e o nós, que traz essa preocupação com os outros grupos sociais e onde a criança ela se situa, né, enquanto sujeito, enquanto pertencente a um grupo social, a um grupo cultural. Vamos para o último agora. A instituição escolar de educação infantil precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico e na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de gestos, olhares, sons e mímicas. Qual o campo de experiência que traz esses elementos? Pensa aí e vamos ver. Corpo, gestos e movimentos, que traz aí elementos que envolvem o corpo, a brincadeira, repertório de gestos. Então, traz esses elementos que fazem parte desse campo de experiência. Então, o gabarito é 3, 4, 5, 1, 2. Vamos ver se a gente acha. Aqui, ó, 3, 4, 5, 1, 2. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Então, quando a gente sabe cada um dos campos de experiência, a gente consegue acertar questões como essa, que traz aí elementos, características de cada campo. A gente precisa saber qual que é de cada campo, né? Uma questão até um pouquinho complexa. Adoro questões assim, que a gente pode explorar o conteúdo mesmo e perceber, caraca, eu acho que agora eu aprendi. Que se eu conseguir diferenciar e identificar, eu aprendi. Então, são questões muito boas mesmo. 8. Considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em campo de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Assim, assinale a alternativa que indica o nome do campo de experiência que se propõe ao trabalho de fortalecer a convivência com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais e universais no cotidiano da instituição escolar, possibilitando às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como a das artes visuais, a música, o teatro, a dança e o audiovisual.
entre outras. Então, qual é o campo de experiência que traz esses elementos característicos aqui? Pensa aí. É o eu, outro, nós? É o corpo, gestos e movimentos? É o traço, sons, cores e formas? É escuta, fala, pensamento e imaginação? Ou é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações? A alternativa correta é traços, sons, cores e formas, que traz como característico aí a convivência com diversas, diferentes manifestações artísticas e culturais e científicas locais e universais. Então a questão correta, a alternativa correta é a letra C. 9. Caminhando para o final. A Base Nacional Comum Curricular enfatiza o movimento e a corporeidade na educação infantil a partir do trabalho com os campos de experiência, entre eles corpo, gestos e movimentos. Nesse sentido, analise as seguintes afirmações. Então, nós temos que observar quais são as assertivas aqui que vão estar abordando de forma correta esse campo de experiências e depois a gente vai somar os números para ver qual que é a alternativa correta. A gente vai somar os numerais de acordo com os enunciados ali corretos. Com o corpo, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos ao seu entorno. Estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Então aqui traz elementos que fazem parte, brincar, explorar o mundo dos objetos ao seu entorno. Então traz elementos que fazem parte sim desse campo de experiência. Então a primeira está correta. Então já temos aí o número 11. 22. As crianças conhecem e reconhecem as sensações e funções do seu corpo e com seus gestos e movimentos identificam suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro e o que pode ser um risco à sua integridade física. Então aqui também traz elementos desse campo de experiência. Essa assertiva também está correta. Então 22. Isso aqui são os números para a gente somar depois. 33. Na educação infantil, o corpo das crianças ganha centralidade, pois ele é o partícipe privilegiado das práticas pedagógicas de cuidado físico orientadas para emancipação e liberdade e não para submissão. Então, mais um item que também está correto. A instituição escolar precisa promover oportunidades ricas para que as crianças possam, sempre animadas pelo espírito lúdico, então perceba que as questões sempre repetem os mesmos trechos, são de bancas diferentes. E na interação com seus pares, explorar e vivenciar um amplo repertório de movimentos, gestos, olhares, sons e mímicas com o corpo para descobrir variados modos de ocupação e uso do corpo. Então, mais uma que também está correta. Vamos lá, mais 44. Eu tenho 33 também. E por último aqui, por meio das diferentes linguagens, como a música, a dança, o teatro, as brincadeiras de faz de conta, elas quem? As crianças se comunicam e se expressam no entrelaçamento entre corpo, emoção e linguagem. Mais uma assertiva que também está correta. A gente tem que somar isso tudo aqui agora. Nem vai caber aqui direito. 1 mais 1, 3, mais 4, 7, 7 mais 3, 10, mais 5, 15. Soma aqui, sobe 1. Repetindo o movimento, dá 15, mais 1, 16. Então, o gabarito é a letra E, 165. Então, todos esses elementos se referem a este campo de experiência, sendo que não houve nenhum incorreto. E agora, caminhando para a última questão da IBAD desse ano também, os campos de experiências constituem arranjo curricular que acolhe as situações e experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Sobre o campo de experiências, traços, sons, cores e formas, é correto afirmar aqui. Então, mais uma questão em que a gente precisa observar quais são ali os elementos que se referem a esse campo de experiência, quais que estão corretos. Vamos ver. Com o corpo, por meio dos sentidos, gestos,
movimentos impulsivos ou intencionais, coordenados ou espontâneos, as crianças desde cedo exploram o mundo, o espaço e os objetos do seu entorno, estabelecem relações, expressam-se, brincam e produzem conhecimento sobre si, sobre o outro, sobre o universo social e cultural, tornando-se progressivamente conscientes dessa corporeidade. Então esse corpo aqui traz elementos que fazem parte, na verdade, de qual campo de experiência? Que traz o corpo, né? Que traz gestos, movimentos. Qual? O corpo, gestos e movimentos, né? Então não é traços, sons, cores e formas. B. É na interação com os pares e com os adultos que as crianças... Olha lá, interação com os pares e adultos que as crianças vão constituindo um modo próprio de agir, sentir e pensar e vão descobrindo que existem outros modos de vida, pessoas diferentes com outros pontos de vista. Também se refere a outro campo de experiência, que é o eu, o outro e o nós. Então não é trações, cores e formas ainda. Letra C. Conforme vive suas primeiras experiências sociais, na família, na instituição escolar, na coletividade, constrói percepções e questionamentos sobre si e sobre os outros, diferenciando-se e simultaneamente identificando-se como seres individuais e sociais. Também se refere ao campo de experiência o eu, o outro e o nós. Vamos para D. Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais, universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, etc., a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Essa aqui se refere a qual campo de experiência? Agora sim, de fato, cores, traços, sons, cores e formas. Letra D, que traz elementos que são característicos deste campo de experiência. E a E? As crianças conhecem e reconhecem sensações e funções do seu corpo com seus gestos e movimentos, identificam suas potencialidades, seus limites, desenvolvendo ao mesmo tempo a consciência sobre o que é seguro, o que pode ser risco à sua integridade física. Então, mais uma questão, né? Mais uma alternativa que se refere ao corpo, gestos e movimentos. Então, gabarito, letra D. Quantas alternativas você acertou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Também quero saber se agora você percebeu de uma forma mais prática como que a BNCC ela aborda este tópico, que são os campos de experiência. Comenta aqui embaixo também. E se você não se inscreveu no canal, Deus tá vendo, deixe seu like, sua inscrição para você receber mais vídeos também, mais simulados do que for novidade aqui no canal, você vai receber. E também é uma forma de divulgar meu canal e de mais pessoas conhecerem meu trabalho. Então não vai embora sem deixar seu like, sua inscrição, tá bom? Me segue no Instagram, sempre tem conteúdo novo todos os dias, nos stories, no feed. Lá vocês mandam as perguntas para mim. E tô com um quadro novo que eu vou iniciar aqui no canal, que é de perguntas e respostas referente a o Instagram. Vou pensar em qual o nome, pergunte professor, alguma coisa assim. Tô pensando ainda, né? Tô nessa fase de elaboração. Mas vou trazer também vídeos respondendo perguntas de vocês. Um vídeo só de perguntas e respostas, tá bom? Então me segue lá no Instagram, tá? Vai no meu site também, que é o pedagogiadescomplicada.com. Todo sábado tem artigo novo no blog de conhecimentos pedagógicos, questões de concurso. Lá também tem diversos materiais gratuitos em PDF para concurso. E conheça o meu curso de BNCC, se você quer aprofundar em todos os elementos que fazem parte da BNCC, não só os campos de experiência, tudo da BNCC mesmo, da educação infantil ao ensino médio, tem nesse curso, é um curso completão da BNCC, tá? Só para você conhecer, clica no link aqui embaixo, tá? Sem compromisso, só para você conhecer, ver o vídeo que eu explico, mostro o curso por dentro, para você matar essa curiosidade. Deus abençoe seus estudos e até o próximo vídeo. Tchau!